Fala galera, professor Anderson Magalhães na área para mais uma questão de português, língua portuguesa ESA 2021, Escola de Sargento das Armas. Então dali pessoal, temos ali uma estrofe, ó. Escreve, molha a pena, o leve estilo enrista, pinta um canto de céu, uma nuvem de gaze, solta, brilhante ao sol, e que a alma se te vaze, na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista. Esses versos pertencem à segunda estrofe de um soneto. Analisando seus aspectos formais, conclui-se que o poema, então o que ele quer concluir, o que ele pode concluir sobre o poema todo. Olha aqui, ó. Mas o que acontece, galera? Ele já deu a pista aqui, ó. Ele disse que nós temos um soneto, que essa aí é a segunda estrofe de um soneto. E aí, o que ele pode concluir acerca do poema? Pessoal, observe aqui, ó. Quando nós temos um soneto, nós temos um poema, pessoal, de 4 estrofes. Então, eu tenho 4 estrofes em um soneto, tá? Basicamente, nós temos 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos cada uma. Então, olha aqui, ó, a primeira estrofe, ó, a estrutura fica da seguinte maneira. A primeira estrofe, ó, 1, 2, 3, 4 versos. Aí a segunda estrofe, ó, 1, 2, 3, 4 versos, que nós chamamos de quartetos. Então, isso aqui, ó, é um quarteto. Isso aqui, ó, também é um quarteto. Quarteto é essa estrofe com 4 versos. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3. Então, num soneto eu tenho 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são quartetos. Depois você tem essa estrofe aqui e essa estrofe aqui, que são tercetos. Isso aqui é um terceto. E essa aqui também é um terceto. Ou seja, você tem 4 estrofes, tá? E aí na primeira estrofe tem 4 versos, na segunda estrofe também 4 versos. As outras 2 estrofes têm 3 versos cada. Então você tem 3 versos e mais 3 versos. Então, ao todo, em um soneto, você terá um total de aqui, ó, 14 versos. Só você ver ali, ó, você vai ter 14 versos. E você pode ter rimas de todo tipo, tá? Rima alternada, rima cruzada, rima rica, você pode ter as rimas. Tranquilo? Beleza? Então essa que é a estrutura de um soneto. Então, você tem 2 quartetos nas 2 primeiras estrofes e 2 tercetos nas outras 2 estrofes. Tranquilo? Então, é isso que você tem. E aí, com isso, galera, você já consegue matar a questão. Vamos lá, vamos voltar na questão, ó. E aí, esse poema é o quê? Letra A, tem 12 versos? Olha aqui, ó. Não. Não tem 12 versos, não. Não tem 12 versos. Você tem 14 versos em um soneto. 14 versos. Letra B, 4 versos? Não, não são 4 versos, são 14 versos. O poema vai ter o quê? Ó, é um soneto, esse poema é um soneto. Ele tem 14 versos. Letra C, tem 14 versos, até aqui está correto, de 12 sílabas e rimas ricas. Então, vamos deixar essa daqui separado por enquanto. Vamos deixar separado, vamos lá. Letra D, tem versos brancos e livres e 4 quartetos? Não, não são 4 quartetos, não. São 2 quartetos e 2 tercetos. Veja lá, ó. Veja lá. Primeira estrofe e a segunda estrofe são quartetos. Terceira estrofe e quarta estrofe são tercetos. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos, tá?
Versos brancos e livres, não, pessoal. Verso branco é verso que tem rima, que não tem rima. Verso branco é que não tem rima, mas no soneto você pode ter rima, sim. Verso livre é que não tem métrica, né? Não tem métrica, a métrica dele é livre. Não é o caso aqui. Nós temos uma métrica aqui que nós já vamos chegar lá. Esses versos aí, eles têm 12 sílabas, então tem uma métrica ali, tá? Então não é a letra D, não é a letra D, porque está dizendo que são 4 quartetos. Não são 4 quartetos. Não são versos brancos. Verso branco é que não tem rima sim. Verso livre é que não tem métrica sim. Então não é a letra D, não é a letra D não, tá? Não é a letra D. Letra E, não tem número fixo de estrofes? Tem sim, são 4 estrofes, é o soneto. São 4 estrofes. Então tem número fixo sim. E tem sim sílabas métricas, beleza? Então ó, já matamos aqui ó, que a questão será o gabarito letra C. Só de saber que são 14 versos nesse soneto, você já matava a questão. E aí, esses versos, pessoal, eles têm quantas sílabas? E é aqui que nós vamos matar. Temos que fazer a escansão. Temos que fazer a escansão. Fazer a escansão só do primeiro ali, tá? Só do primeiro verso. Olha só, temos algumas regrinhas da escansão, tá? Então, basicamente, quando você vai fazer a escansão, você vai, ou seja, contar o número de sílabas poéticas, o que você vai fazer? Você vai dividindo em sílabas, e aí você tem que atentar para 2 regrinhas. Primeira delas, quando você tiver uma vogal e depois uma outra vogal, você junta na mesma sílaba. Tudo bem? E também, o número de sílabas poéticas ele vai terminar na última sílaba forte do verso. E ali você conta a última sílaba poética. Tranquilo, então? Então vamos lá, recapitulando. Como é que você vai fazer, então, a escansão, que é a separação em sílabas poéticas, para saber quantas sílabas tem o verso? Você vai separando em sílabas as palavras, e aí você tem que atentar para o quê? Quando você tiver uma vogal e depois uma outra vogal, você junta tudo. Você junta os dois, tá? Na mesma sílaba poética. E também, a última sílaba poética será a sílaba mais forte da última palavra do verso, tá? Vamos fazer, então, como exemplo, o primeiro verso lá. Vamos lá, vamos fazer a escansão dele, ó. Escreve, ó. Escreve. Olha aqui, ó. Ali eu tenho 3 sílabas poéticas, tranquilo. Ó, tenho 3 sílabas ali, ó. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Beleza? Escreve. Vamos lá, vamos avançando. Molha, ó. Mó. Esse mó e o lhá. Então, o mó e o lhá também são mais 2 sílabas, ó. Mó, lhá. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai separando, ó, em sílabas poéticas, ó. Escreve. Separei o V do mo. Escreve. Molha. Opa, mas olha o que acontece, ó. Eu tenho o A aqui, que é uma vogal, e A aqui, que é uma vogal. Eles ficam juntos, então, na mesma sílaba poética. Vão ficar juntos na mesma sílaba poética. Porque são 2 vogais. Tranquilo? Beleza? Então, o lhá e o A é a mesma sílaba poética. Pena. Molha a pena. Vamos separar agora pena, ó. Pena. 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 Tudo bem? Pena. Mas olha ali, o que acontece? Você tem aquele O ali, ó. Aquele O fica junto do na. Porque aqui você tem o A, que é uma vogal, e o O, que também é uma vogal. Então, o na e o O, eles ficam juntos na mesma sílaba poética. Que você tem vogal ali se juntando, né? Vogal. Então, o na e o O. Leve. Agora, separa ali, ó. Leve. Leve. Mas olha só, esse E com esse eis. Então, esse eis aqui que eu ia separar, ele fica junto com V. Então, eu vou ter ali, ó, Lé. Ó, Lé. Opa.
lé. Olha esse V, ó. V com ex. Eu junto na mesma sílaba poética. Isso é escansão, pessoal. Tá vendo que o lé, V, V, depois o ex. Eu tenho que juntar os dois na mesma sílaba poética, porque é vogal com vogal. Estilo. Estilo. Separa ali, ó. Estilo. Ó, esse O com E ficam na mesma sílaba poética. Então, o ti, ó, esti. Esse lo junta com em, por causa das vogais. As vogais, então, ficam na mesma sílaba poética. Ó, enrista. Enrista. Então, olha aqui, ó. Separa, enris. Nessa palavra, ó, enrista. Qual que é a sílaba mais forte? Enris, né? É o ris, ó. Enrista. Então, a última sílaba poética é o ris. Eu paro de contar ali. Eu paro de contar ali, ó. Ris. Então, tá aqui, ó. Então, quantas sílabas poéticas nós temos? Ó, vamos aqui, vamos contar aqui agora. Quantas sílabas poéticas? Ó, uma sílaba poética, 2 sílabas poéticas, 3 sílabas poéticas, 4 sílabas poéticas, ó. 5, conta uma sílaba poética só, porque junta porque tem 2 vogais. 6 sílabas poéticas. Agora aqui, ó, 7, junta por quê? Porque tem 2 vogais, então elas se juntam na mesma sílaba poética. 8 aqui, ó. 9, olha aqui, ó, junto os 2, por quê? Porque tem 2 vogais, tá? Então temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui, ó, 10 é o ti é o 10. 11, ó, 11, tá vendo o lo e o em? 11, lo e o em. Como é vogal com vogal, junta. E o ris, e para de contar aqui no ris, ó. 12. Então, fazendo a escansão desse verso aí, nós temos 12 sílabas poéticas. Eu tenho que parar na última sílaba mais forte do verso, tá? Beleza? Então, tenho aí 12 sílabas poéticas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu tenho que parar na última sílaba mais forte, ó. Enrista. Então, são 12 sílabas. Olha ali que na questão, na letra C, ele fala, ó, 12 sílabas. E rimas ricas. Rimas ricas, pessoal. Pessoal, rimas ricas será que tem? Rimas ricas, pessoal, são rimas que acontecem com palavras de classes gramaticais diferentes, pessoal. E nós temos rimas ricas aí, ó. Porque o enrista, que é um verbo, enrista é um verbo, ele rima com vista, que é um substantivo. Então, isso é uma rima rica. Gaze, que é um substantivo, rima com vase, que é um verbo. Então, você tem aí, ó, enrista rimando com vista. Então, verbo rimando com substantivo. Isso é uma rima rica. São classes gramaticais diferentes. Você tem gaze rimando com vase. Um substantivo rimando com um verbo. Isso também é uma rima rica. Tranquilo, pessoal? Então, temos aí uma questão muito interessante, bem estruturada, de versificação para você. ESA 2021. Mais uma questão foi para conta. Somos o curso ACM. Estamos juntos, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!